Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Jamil do Pode Já, recebendo hoje uma figura ilustre, Hugo Luiz de Queiroz, superintendente do Banco do Nordeste, essa instituição que tanto se dedica à região Nordeste, em especial a Pernambuco, terra do presidente Lula. Vou fazer uma breve apresentação e a gente, na sequência, bate um papo bastante informal para saber as novidades do banco, as novidades para a região nesse ano de 2025. Local de nascimento de Hugo é Caruaru. Não sei, já atendeu a governadora Raquel Lira? A família? Já. Já, né? Formação acadêmica, graduado em Direito, vasta experiência em diversas áreas e funções do banco, que lhe proporcionou uma visão abrangente e profunda da instituição. Ingressou por concurso em 2026 no Banco do Nordeste, trabalhou em diversas áreas, incluindo agências em Pesqueira e Caruaru. Atuou como gerente de relacionamento em segmentos como micro e pequena empresa, média empresa e corporate. Foi gerente executivo da célula de estruturação de negócios da superintendência e gerente da superintendência. Trabalhou fora de Pernambuco em Fortaleza e Maceió, atuando como auditor e assessor da presidência. Ou seja, o cara não é fraco, não. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar esse bate-papo informal. Me conte lá como é que está a sua vida, como é que está a expectativa para 2025? Animado? Depois de fazer um grande ano. 2024 foi um grande ano para a gente aqui em Pernambuco, né? Obrigado, Jamildo. Primeiro, prazer nosso aqui, fazer parte aqui desse momento tão importante, tão simbólico, a gente ter esse bate-papo aqui. Você que viu essa empresa crescer, né? No Exatamente. primeiro momento, fui conversar com você para ter ideias sobre estruturação de negócio e tudinho. É bom Obrigado. a gente vir aqui primeiro prestigiar, é importante para o banco a gente se fazer presente nesses meios de comunicação. A gente sabe do alcance que esse canal tem. Então, para a gente, satisfação de estar aqui presente, trocar essa ideia, fazer esse bate-bola. Acho que o Banco Nordeste tem muita pauta interessante. Nós tivemos um 24 bastante satisfatório do ponto de vista de resultado. Temos para 2025 temos bastantes pautas também bastante relevantes para o estado de Pernambuco. Então, acho que tem espaço para a gente trocar uma ideia bem interessante aqui hoje. Perfeito. Olha, a satisfação é nossa. Eu queria lhe perguntar, assim, de forma bastante atrevida, se o senhor tem pretensões políticas, porque o seu antecessor, Pedro Freitas, acaba de eleger-se prefeito de Aliança e ainda, inclusive, vai buscar possivelmente a MUP. O senhor é essencialmente técnico, não tem esse negócio de política, não é isso? Exato, não, tenho aí meus 20 anos de banco e pretendo seguir no meu encarreiramento técnico. Tem aí o Banco Nordeste, é uma instituição que me ajudou muito. Então, eu tenho muito a contribuir ainda no Banco Nordeste. Você deve ter entrado lá de fralda, né? Muito jovem. Não é engraçado, porque eu fui estagiário do banco dos 15 aos 17. E depois, quando eu fiz 18, eu prestei o concurso e entrei com 19 anos no banco. Por isso. Então, boa parte da minha vida, aliás, mais da metade dela, inclusive, é vivendo um pouquinho o Banco Nordeste. Qual foi o melhor ano para o banco, em termos assim de governo, que deu carga, um que segurou mais por conta da economia estar num momento ruim? Só de Não, curiosidade. não, eu atribuo, acho que o primeiro ano da gestão de Paulo, ele foi bem emblemático, porque o banco conseguiu, e aí fazendo uma avaliação em relação ao período anterior, Aham. quebrar algumas amarras, ser bem disruptivo. Do ponto de vista de número, foi um ano que as entregas foram assim, saíram de um patamar que o banco tinha de posicionamento e foi elevado a um outro patamar institucional. É interessante porque o Paulo, por natureza, ele é auditor, e o auditor é normalmente mais contido, né? Mas parece que o Lula disse, ó, dê carga aí que a gente vai lhe dar suporte, e tem realmente havido uma expansão enorme do crédito, das iniciativas nos estados, Não, né? o banco a gente tem uma pauta positiva por natureza. Então, a importância de chegar um gestor com uma visão de fora, principalmente como ex-governador, de quem estava no outro lado, Uhum. e trazer para o O banco lado das demandas, né? essa necessidade. Então, o banco viveu um momento de olhar para fora, que é importante para uma instituição, que fez com que a gente evoluísse bastante com relação à efetividade do que a gente faz no dia a dia. Então, eu costumo dizer que
Esse olhar para fora tem sido a grande contribuição da gestão de Paulo. Boa. Deixa eu lhe perguntar sobre verbas para obras em Pernambuco. A gente sabe que existe alguma limitação de regras, né, do Banco Central para que se financie os entes federados, mas existe um valor que vocês estão conseguindo operar em Pernambuco? Esse valor é crescente, esse valor é decrescente? Que, que obras estão sendo financiadas para mostrar quanto o banco respalda as ações em Pernambuco? Não, veja, eu vou falar um pouquinho do FNE, acho que é importante, e depois talvez ser mais específico com relação à atuação diretamente com o poder público. Então, o FNE, para 2025, vamos ter um orçamento de 5,7 bi. O que isso quer dizer em termos práticos? Um incremento em relação a 2024, que nós começamos o ano com relação com 4,6 bi. Então, de 4,6 bi para 5,7 bi. Para 2025, a gente vai continuar intensificando as vocações econômicas de Pernambuco. Um olhar diferenciado para o setor agropecuário. A gente tem um setor agropecuário muito forte. A gente tem uma pecuária muito forte. A gente, Pernambuco tem hoje algumas vocações muito bem estruturadas do ponto de vista rural. Setor sucroenergético, avicultura e fruticultura. Uhum. Então, a gente continua com um orçamento bem significativo para atender essas demandas que geram emprego, renda, E especialmente no Agreste, né, entendeu? No no interior. Agreste. Então, ele acaba sendo um movimento muito importante. A gente tem hoje um movimento muito sensível também para a micro e pequena empresa. É importante destacar. A gente tem um Crédito Amigo, Agro Amigo, mas tem a micro e pequena empresa que também cumpre um papel muito importante na economia. Então, a gente tem indicadores de que mais de 90% do que se produz de riqueza, bens e consumo, são pelas micro e pequenas empresas. Então, a gente tem também um olhar muito diferenciado para isso. Agroamigo, a gente, assim, costumo dizer que o Agroamigo foi, talvez, do ponto de vista de número, a elevação mais significativa do ponto de vista de entrega à sociedade pernambucana. Então, saímos de 600 milhões em 24 para 1 bi. Então, o Agroamigo também a gente continua nessa linha. Plano Safra, que tivemos o Plano Safra Uhum. Recorde também. Então, para 2025, do FNE, continuar estimulando as vocações econômicas de Pernambuco, tá? Em atenção especial para aqueles setores que são mais sensíveis e que mais precisam. Essa é a missão do governo Lula, é a missão de Paulo. Quando você fala em agro, é basicamente pecuária, porque a gente não tem grandes plantações, a não ser O setor o sucroenergético cana, né? e a fruticultura. É. E ali na região de Petrolina faz sentido. É. Mas você não falou da questão da infraestrutura, Não, aí eu tocar né? nesse assunto, é FNE. importante. O que é que eu tenho hoje com relação ao poder público? O seguinte, a gente vai começar a operar através de repasses de recursos internacionais, linhas de crédito para o poder público diretamente. Ótimo. Isso é uma grande notícia. Não é FNE, tá? Então nós estamos num momento que estamos recebendo os projetos, tá? Dos entes públicos, leia-se, os estados, para fazer todo aquele crivo inicial, que Uhum. faz parte do rito, para fazer a seleção e dar o direcionamento, tá? Então, todos os estados foram ouvidos, chamados a apresentar os seus As suas demandas, projetos, né? suas demandas, para que a gente veja que nível de tratativa a gente dá com cada um, certo? Isso é para além do FNE, Aham. importante, certo? É o Prodepor, linha diretamente do Banco Mundial. Então, ponto importante para a gente Bom. colocar. Me dê alguma ideia do tamanho, da natureza desses projetos? É água? É estrada? É Qual- infraestrutura de uma maneira geral. É, Veja, olhando para Pernambuco, acho que a gente basicamente. basicamente trata com rodovia, a questão Aham. logística acaba sendo a principal pauta, certo? Perfeito. Tem a escala de volume? Não, Ainda não. não. A gente está recebendo os projetos, tem um orçamento macro, banco, mas a gente está recebendo os projetos dos estados para poder, a partir É. daí, a gente avaliar aqueles que se enquadram dentro dos critérios para poder evoluir. Você está me dizendo que é uma novidade? Há quanto tempo que não havia? Fora FNE? Rapaz, seguramente nos últimos 10 anos, com certeza não. Uma grande notícia. Vai ajudar os estados a buscarem uma É melhor mais uma infraestrutura, né? fonte, na Isso. verdade, para fazer com que os estados
Aqui mesmo em Pernambuco, nesse momento, há uma discussão sobre o leilão da concessão, perdão, o leilão para a concessão da área de distribuição da Compesa. Isso é financiável? Vocês podem entrar, por exemplo, para o grupo ou os grupos que queiram concorrer? Sim, sim. O Banco Nordeste ele financia hoje o ente privado que eventualmente ganha concessão. Uhum. Isso, inclusive, fica até já constando dentro do pacote como Porque, todo. basicamente, a gente, quando fala de concessão, lembra de BNDES, né? Mas vocês podem participar também. A gente tem dois movimentos com relação à concessão. Importante colocar. Primeiro, o banco financia o privado, ou seja, uma vez concluída a concessão, o privado vai recorrer ao banco para poder viabilizar o investimento para implantar. E a gente está começando um processo de participar do processo da construção da concessão. Mesmo? A exemplo do que hoje o BNDES faz, tá? Sério? Então a gente vai, na verdade, participar da concepção da Modelagem, né? concessão, da modelagem da concessão. E você ganha também por isso. Exatamente. Então, e a gente consegue, na verdade, acompanhar o processo como um todo. Aham. O Banco Nordeste, Fica mais seguro para poder dar o e, crédito, né? Se você e, conhece a realidade todinha. e a gente tem uma expertise disso. Não Ah, está falando de uma consultoria de fora que vai participar de um processo aleatório, não. sim. Está falando de uma instituição que tem o Fica- conhecimento da região, Isso fica na região, né? que conhece tecnicamente, conhece gerencialmente, que faz com que acabe que esse processo de modelagem ganhe uma robustez maior. Olha, eu acho isso maravilhoso. Eu tô até entusiasmado, fiquei muito entusiasmado, porque você lá atrás tinha uma Sudene planejando e o banco como executor, né? E depois não sei se usa a palavra definhamento, depois que a Sudene desandou, você não tem tanta busca assim de uma visão de desenvolvimento social, econômico. O BNB tenta fazer sua parte, o BNB tem uma participação importante, mas não é aquela agência que buscava fazer o desenvolvimento. Na medida que você chega com instrumentos como esse, acho que vai muito nessa linha de planejar o desenvolvimento da região. É Feliz de ouvir. entender o processo como um todo e a gente dar nossa contribuição no processo. Já tínhamos um papel como agente financiador, que é uma das etapas. Na medida que a gente amplia o nosso portfólio, a gente acaba englobando o processo de uma maneira mais ampla. Aí, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Fora a água, o que é que podia mais? Estradas, portos. Porque, veja, quando a gente olha para a infraestrutura hoje, a grosso modo, a gente olha, tem uma infraestrutura de rodovia. Uhum, Quando eu olho para a água, num primeiro momento, como boa parte do sistema já é operado de uma forma que permite a gente financiar uhum. diretamente, no caso de Pernambuco, enfim, o caso dos estados, das concessionárias, das companhias de abastecimento, então acaba que, na visão de água, acho que o investimento já tem uma pauta já madura, Aham, certo. já é autossuficiente. Dá para entender. Quando eu tiro isso, fica só as demais pautas de infraestrutura com esse vazio, que é onde a gente eventualmente pode contribuir com o processo. Boa. Deixa eu lhe perguntar sobre uma notícia boa para o Recife que o presidente do banco me falou lá na festa dos 72 anos, no ano passado, né? Acho que foi agosto. Vocês estão planejando um centro cultural aqui para o Recife, né? E em paralelo também está saindo de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Paulo também tinha me contado que queria fazer alguma coisa em Salvador. O da gente tá um pouco encruado, não tá andando as negociações com o Banco do Brasil para ceder o espaço. Dá uma Não, atualizada desse processo para gente? não, sim, acho que há hoje no banco uma ideia de expandir o movimento dos centros culturais. Nós já temos isso, uma estrutura. Tínhamos na Paraíba, temos lá em Fortaleza. A Uhum. ideia é trazer isso O para de Fortaleza é as demais gigante, regiões. O de gigante. Souza também na Paraíba é grande. Então a ideia é expandir isso. Com relação ao de Pernambuco, a gente está, ou estamos hoje, seguindo o rito previsto para uma operação dessa complexidade. Uhum. Está falando de um processo licitatório, que demanda um certo tempo. A gente está falando da formalização do espaço com relação à posse por parte do banco. Para que seja alguma coisa duradoura realmente. Não, é um projeto, na verdade, permanente. A ideia é preencher esse espaço aqui em Pernambuco Ah, com relação e trazer situações para além do financiamento, que o Banco Nordeste tem uma atuação mais ampla. Mas há um rito a ser seguido, legal e operacional,
A gente está sendo muito diligente com relação a esse processo. Alguma previsão quando supera esse rito? Eu prefiro dizer que é o seguinte, que hoje é uma pauta prioritária. A gente Aham. precisa fazer essa entrega para Pernambuco, é importante. Pernambuco É merece esse equipamento, importante. certo? Você tinha o Bandep tinha uma ação cultural muito forte. Você teve, depois da compra, o Santander também, cultural, era muito forte. Então hoje você tem um hiato aí, né? Tem um hiato realmente precisa desse apoio, inclusive porque tem a economia criativa toda envolvida que vocês podem também Não, patrocinar, né? e Pernambuco, não por ser pernambucano, mas o pernambucano tem uma certa mania, O bairrismo. um bairrismo, É, mas a gente tem uma, não é nem potencial, uma vocação cultural que é muito aflorada, é, tá? Sem desmerecer, mas eu trabalhei alguns anos em Fortaleza, você vê há uma diferença de cultura muito grande. Então, para a gente aqui ter um centro cultural, não tenho dúvida de que vai trazer um plus para a atuação e para a imagem do banco aqui no estado, que eu não tenho nem como dimensionar, que é é isso que a verdade. gente está trazendo e precisa fazer. Ampliar a atuação e a imagem do banco aqui no estado de Pernambuco. E você traz também um equipamento para o turismo, né? Não, Ajuda o centro cultural ele a- atua em várias o frentes. Recife Antigo cri- criar um novo chamariz. Não, o centro cultural ele atua de várias frentes. Então, a gente pode explorar um centro cultural dentro da ótica do papel do banco, do ponto de vista econômico-financeiro. Você ter a imagem do banco associada àquela região ali é interessante, Uhum, do ponto de vista de visibilidade, circulação de pessoas, é, né? Tem a pauta do crédito amigo que a gente pode agregar. A gente pode agregar isso com a nossa pauta de inovação. Eu tenho aqui em Pernambuco hoje um hub de inovação. isso. Então você consegue montar um ecossistema que começa a fazer sentido, seja inovação, cultura, Aham. junto com o financiamento, junto com o desenvolvimento, e eu fecho um ciclo bem interessante. E a curadoria vai ser de alguém do Ceará ou vai ser alguém de Pernambuco? Não, aí o banco, no momento oportuno, lá na frente, a gente vai fazer uma cogestão disso, né? Aham. Porque eu tenho a curadoria para fins meramente administrativos, faz parte, deixa de ser uma unidade, mas também tem Aquele agitador aquele cultural. agitador cultural que realmente a gente aqui, nós que estamos inseridos Aham. no sistema, a gente tem mais condição de tocar isso. Porque, olha, o pernambucano não é fácil, não. Eu acho que só é comparável ao pessoal do Rio Grande do Sul, né? São os únicos que fazem a exigência de tocar o hino, tem muito amor realmente à sua pátria. Não é à toa que estão em polos distintos e quase separatistas. Escute, é, vamos aproveitar, a gente falou sobre o Recife Antigo, isso me remete à questão do turismo. Qual é a ajuda que vocês dão a esse setor? Se você puder enumerar alguns projetos, eu sei que teve agora recentemente, eu acho que foi 24, ajuda lá para o Hotel Novo, né? Da Marina. Mas tem uma área que me encanta enormemente e eu nunca consegui entender por que é que não tem mais ajuda, que é o Vale, ou estruturação, o Vale do Catimbau. Belo você deve conhecer com certeza. E você não tem uma infraestrutura para o turismo, as pessoas que vão visitar têm que ficar em Arco Verde. Agora apareceu uma pousada, mas aquele é um brinco, inclusive, dentro do bioma da Caatinga, que é único no mundo. Um parque, inclusive, que desde 2020, não, 2002, ele foi estruturado, ele foi escriturado como Parque Nacional, mas que nunca foi efetivamente tratado como um parque. Então seria uma joia em qualquer lugar. Você vê a Chapada Diamantina tem isso, Machu Picchu tem isso. Seria algo bastante bacana a gente tratar e o BNB podia chegar junto. Minha opinião, não sou banqueiro, não sou investidor, mas acho que é uma pérola ali. Não, E veja, aproveita a fala do turismo. não, veja, o turismo, é importante colocar esse assunto, por também estar atrelado a uma vocação do Estado, veja. Do ponto de vista de financiamento, eu tenho hoje para o turismo uma condição diferenciada de negócio, Uhum. do ponto de vista de prazo e taxa. Funciona o Prodetur ainda? Oi? O Prodetur ainda funciona? Não. Acabou, né? Eu tenho ProAtu, Olha como eu FNE sou velho, eu ProAtu. sou do Prodetur ainda. Não, eu tenho o FNE ProAtu, eu tenho um próprio Fungetu, que é uma linha específica para o setor de turismo. Mas eu queria destacar o seguinte: a atuação do banco ela tem que guardar sinergia com a atuação dos demais atores que estão inseridos no processo. Uhum. Então, o banco é um agente financiador. Não adianta ele Ele, sair na frente, lá, vai ser por aqui, não, tem que ser uma ação mais estruturada. A gente fala em desenvolver uma certa potencialidade, uma uma cadeia, né? vocação, uma Cadeia, né? cadeia.
Aham. Então, eu atribuo muito a necessidade, acho que da gente tentar Empreendedores? envolver mais todos os atores para que o financiamento seja só uma parte do processo. Aham. Importante, por sinal, Senão ele não tem mas não a única. sustentabilidade, né? Pois é. Então, acaba que quando a gente imagina em fortalecer uma cadeia, e a gente fez isso com diversas cadeias aqui na região, tá? Tem até programas específicos para isso, depois eu posso até explicar. A gente tem que entender que é um sistema que, para funcionar, tem que ter uma atuação de vários atores, certo? Quero destacar também, importante, que foi colocado ano passado, aprovado pela Sudene, Uhum. a questão do financiamento, tem uma linha de crédito específica para financiar centros históricos urbanos. Ótimo. Isso é importante colocar. Com aquela ideia de retrofit. De retrofit. Muito bom. Havia uma dificuldade muito grande a gente enquadrar isso do que a gente tinha com o FNE anteriormente, e agora vai dar uma amplitude maior e vai ser mais atrativo para o investidor ele chegar no banco e buscar o Uhum. financiamento para isso. Mas que ainda assim é uma parte do processo, o financiamento. Uhum. Então a gente depende de toda uma construção para que isso realmente se desenvolva. Então eu atribuo muito, respondendo a uma pergunta, a crescimento de uma determinada situação em uma região, a atuação conjunta de todo mundo. É. E você está me dizendo, deixa eu ver se eu posso deduzir isso, que na prática, em algumas situações, falta empreendedor, falta empresário. Você trabalhou em Fortaleza, trabalhou em Caruaru, Maceió, conhece o Recife, Maceió. Minha opinião, eu acho o pessoal do Ceará muito mais arrojado. Não é à toa que hoje em dia eles têm um negócio, uma área comercial muito forte, né? Pernambuco parece que é um pouco mais acomodado, talvez porque exista muito estatismo. Falta essa cultura mais empresarial, empreendedora no estado. não, não atribuo Eu talvez sei que eu a. tô lhe botando uma saia Não, justa. não, não atribuo talvez a uma falta dessa cultura empreendedora, não, certo? Mas naturalmente a gente não tem como avaliar um cenário isolado sem contemporizar com todas as variáveis que aconteceram nos estados nos últimos anos, certo? O Ceará tem uma questão geográfica que favoreceu, por exemplo, desenvolver algumas áreas específicas. Pernambuco tem algumas vocações mais estruturadas, então é natural que essas vocações mais estruturadas a gente se fortaleça, se baseie nisso Uhum. no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho uma vocação para o setor agroempresarial em Pernambuco, muito mais evoluído que o Ceará. Então, acaba fazendo com que, naturalmente, por ter essa vocação muito mais desenvolvida, em algum momento se pare em função de trabalhar em função disso, e Entendo. já tem um fluxo. O Ceará talvez não tenha, então, em algum momento, abriu margem para trabalhar outras situações. Então, assim, não atribuo uma questão cultural propriamente dita, mas sim a própria evolução dinâmica econômica, né? Questões macro que Uhum. envolvem os setores. É. Eu te perguntei sobre a questão do Vale do Catimbau, que eu sou apaixonado pelaquela região, e eu me lembro de ter sido uma palestra da governadora do Rio Grande do Norte, defendendo junto ao governo federal, BNDES, a criação de um fundo específico para desenvolver a área da Caatinga. Então, podia haver essa convergência e o turismo seria realmente uma, uma congregação desses interesses todos, de preservação e de. Olha, você vê, ter ideia. Desculpa insistir nesse assunto, mas eu soube que a Petrobras já tinha feito todo um estudo lá para mapear o parque. Você também tem eh, a universidade que fez o trabalho de levantar os esqueletos, tem um nomezinho tudo que já tem lá histórico, né? De imagem, pinturas rupestres, ou seja, toda uma aderência, só falta talvez de alguém que seja um aglutinador para isso florescer. Qual o número que a gente tem de turismo em Pernambuco? Você sabe de cabeça? Não, sei, a gente deve ter financiado ano passado algo em torno de 100 milhões. É pouco É pouco. diante de uma potencialidade, né, da da nossa região, aqui o litoral norte, por exemplo. Todo aí esperando por investimentos. E aí eu repito, o que eu acho importante destacar que é o seguinte: quando olho para desenvolvimento, o financiamento é uma frente, mas é toda uma cadeia que envolve isso. Então, que vai desde infraestrutura, tá? Tem alguma questão, outra questão cultural. Então, assim, não tem como você imaginar e desenvolver uma região somente colocando recurso de financiamento. Aham.
A não ser que fosse a fundo perdido e mesmo assim pode não ser sustentável, né? Pois é, não é sustentável. As cadeias, quando elas são fortalecidas porque tem um entorno maior. Muito. Então, eu avalio que tem espaço para a gente evoluir mais no turismo, evidentemente. Mas vai precisar talvez fazer uma mobilização maior para fazer algo mais sustentável. Mas aí já depende do quê? De uma educação, de uma educação Exato. empreendedora, né? Educação empreendedora, os demais atores do poder público se envolverem também. É atuação conjunta de todo mundo. Para que o financiamento seja só a cereja no bolo. Isso. Deixa eu lhe perguntar sobre Pix. A gente nessa semana que passou, nas últimas semanas, na verdade, teve uma polêmica enorme no governo federal. A oposição bateu muito em função de uma fake news que dizia que ia haver cobrança do Pix. Então, a população se convenceu disso pelas redes sociais. Não havia como fazer, crer que não haveria isso. Mesmo a Receita garantindo, não tem, não vai haver. E acabou havendo um recuo, mas com prejuízos para a economia real. Como vocês divulgaram logo depois, eu achei curioso trazer esse tema aqui. Vocês tiveram uma movimentação superior a 87 milhões em transações de Pix. Milhões ou bilhões? Milhões. Milhões. E 53%, perdão, 53 milhões dessas transações foram com valores abaixo de R$ 100. O que é que significa? Que realmente representa uma inclusão financeira. É aquela feira, é aquele comércio de bairro que está ali usando esse instrumento que não tem custo de financiamento, de pagamento. Você estava na condição de privilegiada de olhar o todo, dava para mensurar se é possível qual foi o prejuízo que muita gente deixou de usar, muita gente ficou com receio de usar porque ia ser taxado. Alguns comerciantes, usando de má fé, se soube que estavam querendo já cobrar uma sobretaxa porque ia pagar imposto que na verdade não havia. Foi uma confusão para vocês ou tiraram de letra? Não, foi uma situação administrável. A gente sabe que hoje, e aí guardando relação com o principal programa do banco hoje, que é o Crédito Amigo. Uhum. Crédito Amigo Que informal. é justamente. Informal é quem usa o Pix, Aham. então acaba tendo. A gente vivenciou bastante isso. Mas veja só, vou falar no caso do Banco do Nordeste. Veja, o Crédito Amigo tem um diferencial, porque geralmente não, em 100% dos casos, o crédito ele é assistido. O empresário é acompanhado por uma pessoa do banco que está lá no dia a dia tirando dúvida, esclarecendo, pontuando. Tira dúvida ou é fiscal? Não, tira dúvida, É, tira né? dúvida, tira dúvida. Geralmente pega uma pessoa da comunidade que fala a mesma linguagem, Uhum. que tem a mesma pauta, tá no dia a dia, então tira dúvida, não é? Então acabou que pra gente havia um processo, naturalmente, aquele processo lá de dia a dia, Uhum. de se tentar chegar no entendimento com relação ao real funcionamento do Pix, para tentar minimizar Foi mesmo. esse embrolho. Então, assim, não tem como a gente, de forma muito objetiva, em números, mensurar. O fato é que, pra gente, foi uma situação administrável na medida em que Você os nossos estava ali na clientes ponta, né? estavam na ponta, Podia interagir e interagir, explicar. explicar. Acabou dando uma ajuda involuntária, não, voluntária, né? Não, voluntária. Porque, porque foi uma. Chegou até a abalar os números da economia. O Banco Central chegou a divulgar um percentual, não me lembro agora de cabeça, considerável de operações que deixaram de ser feitas. Tanto é que o governo recuou para tirar o assunto de pauta e impedir um prejuízo maior. Eu nem mais o banco, assim, deu a contribuição. Quem acompanhou as redes sociais do banco viu uma campanha massiva do ponto de vista de passar as informações adequadas. Aham. Então, assim, o banco se utilizou dos meios de comunicação que ele tem para cumprir o nosso papel de fazer chegar à população a informação que realmente, naquele momento, procedia. É. Mas isso foi uma iniciativa própria ou o próprio Banco Central ou Fazenda que vocês estão alinhados disseram, ó, ajuda aí que tá pegando fogo esse Não, negócio. a atuação ela é conjunta, ela é orgânica. Não tem como o banco fazer uma ação isolada daquilo que está sendo colocado de maneira estratégica, não, certo? Aham. Mas, assim, a gente cumpriu o nosso papel enquanto instituição, com o alcance que a gente tem, na base que a gente tem, de fazer chegar a informação correta àqueles usuários do Pix. É, eu falei com gente da Receita e uma pessoa que eu conheço disse assim, o Haddad é uma mosca morta assassinada, porque
por favor, não preciso colher sua opinião para você não se prejudicar, mas isso eu ouvi do pessoal da área técnica revoltados porque ele permitiu que houvesse essa involução. Mas se não faz isso, prejudicava a imagem do governo como um todo. E é um instrumento de fiscalização, não pode ser diferente. A Receita tem vários à disposição, esse é só um, né? E quem tem receio é que eventualmente pode ter medo da questão da sonegação. Mas eu ouvi isso, saiu muito chamuscado o Haddad. Veja, essa avaliação realmente não, Não não me tá. cabe. O fato é que é o seguinte, é que, veja, o banco, nesse processo todinho, cumpriu o seu papel. Como um dos atores também envolvidos, e pela atuação que tem, a gente fez com que a informação correta chegasse a quem deveria. A gente fez um trabalho massivo de divulgação de mais diversos meios para poder a gente tornar o assunto palatável. É. Agora, como cidadão, não como bancário, banqueiro, presidente de superintendente de instituição, deixa de ser triste, né? Você vê que não é nada daquilo e prejudicar a economia. Eu pessoalmente fiquei muito triste a quanto a rede social pode causar prejuízo Aí acho que cabe até uma reflexão, depois até mais profunda, da sociedade, da né? sociedade, né? A gente precisa realmente, em algum momento, parar, reavaliar, porque sob pena da gente ir por um caminho que a gente não sabe onde vai dar, né? A gente É, vê que fez uma ação que, eventualmente, carente de conteúdo, toma uma uma propagação que, em uma proporção. dimensão É. gigantesca. Mas o negativo ele acaba preponderando, não é? Muito mais do que o positivo, uma informação boa. É interessante. É como se fosse quase uma, como é que eu posso dizer, uma doença. As pessoas querem acreditar que aquilo vai acontecer e aí já era, vira uma bola de neve e segue em frente. Agora, também eu estava conversando num programa com o Everardo Maciel, programa lá de Brasília, o My News, e dizia para ele, olha, no país que já teve a CPMF, as pessoas estão com aquela memória de mais imposto e um imposto que não dá para fugir. Então, muita gente não pode sonegar, ficou com receio. Isso vai ser a nova CPMF que o cara fica sabendo de tudo que a gente tá movimentando. Então, colou, eu acho que em parte por isso, essa memória de uma sanha arrecadatória que existe no Brasil, uma carga tributária um pouco elevada, né, em relação a. Mas eu tô variando. Isso aí é uma discussão para estar numa mesa de bar. Me fale sobre um assunto que é muito caro para vocês: energia solar. Aqui na região tem sido uma aposta grande, né, do banco. Em Pernambuco também tem algumas ações. Me conta qual a importância desse setor, por que é que vocês estão investindo tanto na energia solar? É importante. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, Jamil. Volta. O banco ele foi um dos pioneiros com relação a esse assunto aqui no Nordeste. Então, discutir energia hoje, que é uma pauta consolidada, do ponto de vista mercadológico, é fácil. Sim. Mas quando lá atrás, quando não se tinha esse entendimento, essa conscientização, o banco foi e chegou junto. Então, os Uhum. primeiros movimentos de energia eólica lá atrás teve a participação do banco. Naturalmente, por questões operacionais e financeiras, a energia eólica, a energia solar se transformou mais viável, Uhum. Afinal, tem mais sol do que vento. mais acessível a Muita área todos, disponível, né, para muita poder área alugar. disponível. Então, acabou que ela ficou com um certo protagonismo, certo? O que é que o banco olha? Tudo que é pauta para a região Nordeste, desenvolvimento, a gente tá junto. A mudança da matriz energética é uma política do governo federal, pauta sensível, pauta estratégica e por diversos motivos, econômico, social, Uhum. e o banco não poderia ficar de fora disso. Então a gente vem, ano após ano, desde quando teve esse início lá atrás na eólica, aumentando os investimentos em energia. Então o que é que eu tenho hoje? Da pessoa física, CPF, que quer tirar com recurso do FNE um sistemazinho para autoconsumo, até as grandes usinas, a gente consegue atuar em todas essas faixas. É importante destacar. Aliás, para um FNE, pessoa física que não seja produtor rural, a única linha de financiamento é a energia solar. Uhum. Então, o FNE para pessoa física só trabalha com produtor rural, à exceção de energia solar. Então, aí você consegue visualizar com clareza a importância dessa linha Uhum.
para o banco e para a região. Então, tem hoje um orçamento para infraestrutura, que nesse contexto de infraestrutura, insere energia para Pernambuco, 1,2 bi para 2025, em É, valores é muita macros. coisa, né? É muita coisa, certo? Desse recorte, eu vou tirar. E quanto é pessoa física e quanto é A gente deve, desse? tá, deve ser em torno de 50 milhões em 2025 para pessoa física. Interessante. Essa discussão me faz lembrar o tempo que eu era repórter e eu fiz uma matéria sobre São Francisco, né? Ganhei até um prêmio nacional. E a gente, nessa reportagem, já discutia o uso múltiplo da água. E algumas pessoas, especialmente na área técnica, diziam que a chefe não era para cuidar de mais nada, era só para cuidar de energia, né? Tinha feito as barragens, então sentou em cima das barragens, não queria saber de mais nada. Quando, na verdade, a água tem usos mais nobres, né? Quando você podia produzir energia por vários outros setores, ou por vários outros meios. E aí está provado, depois de tanto tempo, que na matriz a produção hidráulica vai, né, É, se equalizando e as outras vão subindo. e no futuro já tem hidrogênio verde na pauta. Pois é, é um assunto que Então vocês a gente já têm. está. A gente tá evoluindo a discussão para a gente. Me conte aí que é uma área que é muito pouco entendida, vamos dizer assim, né? A população tem uma dificuldade. Eu próprio, enquanto jornalista, né, busco ler, mas não me apropriei ainda. Tem projetos para Pernambuco, como é que a gente pode se beneficiar disso? O hidrogênio verde, assim, ainda é uma pauta que não está madura. Ceará já tem um ponto lá para fazer, né? Não, a gente tem, sim. Eu não tenho projetos maduros com olhar de financiamento. Hum, O que a gente tem hoje em discussão são diversas situações que estão em fase de amadurecimento. Então, eu vou ter lá também em São Luís, eu vou ter Ceará. Então, porque o desafio é você tornar o processo operacionalizável sim. para você conseguir escalar e conseguir colocar para a população. Esse é o desafio. A gente está numa fase ainda um pouco embrionária, tá? A gente não tem hoje um projeto maduro, Pernambuco, por exemplo, para tratar do assunto. Mas a gente vem, nossa área de políticas, a partir das demandas que a gente recebe, a partir das demandas dos empresários, entender melhor como é que funciona isso, Uhum. para a gente conseguir colocar em operação. O fato é que vai acontecer. Então, é uma matriz energética que você consegue escalar com facilidade, é uma matriz energética menos volátil. A energia solar, em que pese a gente tem um potencial muito grande, na região Nordeste, até pela localização, do ponto de vista econômico-financeiro, já se começa a encontrar alguma dificuldade em tornar um projeto viável. E- Questões tributárias, certo? Aham, Já não está fácil. mais tão fácil como estava Aqui vão se há criando 3, barreiras 4 para poder anos. impedir que cresça, É né? um sistema que mais complexo. Daqui a pouco tem um imposto sobre o sol. Vai ter, não? Aí a gente olha, então a gente olha para hidrogênio verde como uma pauta do futuro. Agora, está associado ao desenvolvimento do esporte, que precisa de água, não é isso? Me corrija se É, eu estiver errado. exato, Tem exato. risco de esquentar, não? Bem, pode até ser melhor. As nossas águas já são mornas. Vão ficar mais mornas ainda. Não, não, quer dizer, pelo menos o que se tem até agora, eu falei, é uma pauta que está sendo construída e amadurecida. O que se tem até agora, não. Lógico que o Ceará nesse ponto está um pouquinho mais à frente por ter uma estrutura que favorece mais. Mas, por hora, é um assunto que está em pauta, a gente está enfrentando para que a gente consiga colocar mais para É. frente em operação. Superintendente, estamos conversando com o superintendente aqui do Banco do Nordeste, Hugo. Acho que eu maltratei a moça, viu, aqui do nosso café. Esqueceram o café da gente. A gente dá uma pausazinha para tomar um café. Vamos mencionar. Perfeito. Já falei de energia solar. Ah, vamos falar de um assunto que eu acho que é caro a vocês e não sei se dá para associar com a questão da eleição. Vocês bateram um recorde de pontos de atendimento para o Crede Amigo, né? O Recife foi o número 500. Qual é a meta para esse ano? Qual a importância para chegar junto dessas comunidades? Como é que vocês estão fazendo? Porque o quadro de pessoal não estica, né? Como é que faz para. E como é que a eleição atrapalhou nesse. Se é que atrapalhou nesse processo?
É importante. É uma das marcas da gestão de polo, quando chegou, e partindo da premissa de fazer com que o banco atuasse cada vez mais para aqueles que mais precisam, acabou sendo o Crédito Amigo. Uhum. Então, nós começamos 2023 com 400 unidades, vamos terminar 25 com 1.000. Banco, Até o final do ano chega a 1.000. chega a 1.000. Em Pernambuco, tínhamos 40, vamos para 85. Vai dobrar, isso é bom. Então, a ideia do Crédito Amigo e da expansão é fazer o seguinte: é fazer com que o banco se faça presente em áreas onde a gente não tem uma agência física e que, de alguma forma, proporcione à população um acesso ao programa, no caso específico, do microcrédito. Então, o Crédito Amigo é o seguinte: imagine você tem um bairro aqui de Recife que o pessoal. Bongi, que Bongi, foi o número 500. Como é que Bongi. foi? Bongi que a gente não tem uma agência física perto, a gente quer fazer com que o pessoal tenha acesso ao Banco Nordeste, ao Crédito Amigo, você monta uma unidade lá. E chega a fazer fila, o cara entende que aquilo ali é um dinheiro barato, que dá para pagar. É, veja, ali é o ponto de apoio, tá? O nosso Crédito Amigo, Ah, então não fecha você é contrato, atendido em loco. Fecha contrato. fecha. Fecha contrato. Ele é atendido em loco. Como eu falei no começo, temos a figura do agente de crédito que faz com que, efetivamente, o empresário, no seu empreendimento, não precise se deslocar, passar um contrato, por exemplo. Uhum. Ele é um crédito acompanhado. Mas na medida em que a gente consegue colocar a unidade mais perto dele, a gente ganhar essa capilaridade, é a imagem do banco, que está perto da Da comunidade, comunidade, está literalmente. perto do Vai empreendedor, onde o povo está. é mais acessível. Você vai sair do seu bairro para se deslocar para outra localidade através de uma agência para tirar uma dúvida, tem lá um ponto de apoio em loco. Então a gente acaba fazendo com que o programa ganhe mais robustez. Capilaridade. Agora, existe meta? Esse pessoal tem que fazer empréstimo, fazer esse dinheiro circular ou não tem? Tem meta, Tem? Os operadores têm tem meta. meta? Veja, aqui em Pernambuco, agora para Eu não falo 2025, meta física, eu falo, ó, a gente tem que emprestar X, é importante para a economia aqui desse bairro. aqui em Pernambuco esse ano vai ser 1,1 bi por Crédito Amigo. Mas Então, isso é uma meta global, do digo, estado. no ponto, bom dia lá. Mas quando Ó, você vai você que. distribuindo as metas, vai alcançar as unidades e Aham, alcançar os agentes, porque ela é distribuída. entendi. Então, então o agente ele tem uma meta, a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue a quem precisa. Aham. E muitas vezes o empreendedor ele não tem essa percepção. Então, cabe a gente fazer esse papel de chegar junto, né? Seja fazendo crédito, seja renovando o crédito. Então, há um número que a gente precisa alcançar. Aham. Porque a gente tem indicadores de que isso traz efetivamente desenvolvimento. E você se inspira em que modelo? Isso é um modelo mexicano Há que um tem que estar ali? indiano, a gente começou com o Indiano? indiano do Yunus, Ah, certo? Então, o Yunus começou isso lá na Índia, organizou um processo. Acho que o Banco Nordeste deu só um passo à frente e tornou a ideia um modelo operacional e negocialmente viável. bebê, caixa, ninguém tem isso, né? O mercado tenta, mas não é fácil alcançar a inteligência do programa, não. Uhum. Porque na pandemia, em função da necessidade, alguns agentes até se propuseram a fazer algo parecido. Foi o que aconteceu na prática. Inadimplência em patamares muito acima de uma média que seria razoável. Então É, não se consegue fazer um sistema viável e sustentável. O crédito amigo, por trás do crédito, há uma inteligência, aham, que é toda uma metodologia que é aplicada. é, Então, desde a forma de acompanhar, forma de emprestar, forma de liberar, forma de atender. aham, Porque se uma dessas frentes ela não tiver devidamente enfrentada, o sistema falha. é. Porque senão o cara vai pegar o dinheiro, o empreendedor, e vai colocar em outra finalidade. Sim, pode acontecer. Não, pode acontecer. Botou outra finalidade, desconfigura o programa. Então vai ser Sim, uma operação de crédito convencional. aham. É, o chato de você envelhecer é que você tem muita história, né? Você falando aí, eu me lembrei de Lula e de Eduardo. Eles, com certeza, tentando fazer o melhor para poder fazer a economia popular florescer e importaram uma loja, que eu não vou lembrar o nome, do México. Eu sei que a primeira loja foi inaugurada ali no Arruda e era principalmente eletrodoméstico. O cara dava crédito. O problema é que eles também importaram a política de cobrança, que não era exatamente amigável. Se a gente ia bater lá na porta, se o cara estivesse devendo, não sei se dava tapa, e acabou o povo indo embora, porque as práticas não eram as mais adequadas, né, para o nosso estilo de vida, vamos dizer assim.
não se admite o credor ir lá e, né, agredir, usar milícia, o que for, para poder o sujeito pagar as prestações lá da geladeira do que fosse em dia. Aqui não tem esse problema não, né? Como é que tá a inadimplência? Não, veja, é importante que o crédito amigo ele tenha uma metodologia de acompanhamento do crédito Uhum. que faz com que o crédito, se devidamente aplicado, se bem Não tem aplicado, muito não problema. tem muito problema. Você vai comprar um freezer porque você quer vender o seu refrigerante. Não é isso? O agente de crédito vai lá, vê que você comprou o freezer, está tendo a receita. Nesse nível de acompanhamento, fica um processo sustentável. É, Então, por consequência, a é. inadimplência acaba sendo. Mas tu lembra dessa empresa, né? Não. Lembra não? É, tu devia estar em Caruaru e Fortaleza. Ou era Caruaru e Fortaleza. Mas Não. olha, você enrolou, mas não falou da questão da eleição. Atrapalhou, não atrapalhou, porque em ano de eleição tudo trava, né? Não, veja, o banco ele tem uma governança própria. A gente tem uma gestão própria. Então, nós tínhamos um planejamento de expansão que ele foi seguido a risco. Então, tínhamos um planejamento de expansão para 24 e temos um para 25. Então, a expansão vem seguindo a risco o nosso cronograma. Eventualmente, o atraso, uma semana ou alguns dias em função de uma particularidade, mas aconteceu, mas não atribui especificamente à eleição. Atribui especificamente ao que envolve uma gestão de uma inauguração de uma unidade, os Entendo. percalços que tem operacionais. Mas, a grosso modo, o cronograma que a gente mentalizou e planejou, ele foi cumprido, tanto para 24, então, ou seja, a gente encerrei em dezembro de 24, com o que tem sido planejado e executado. E 25 também a gente está seguindo essa mesma linha, com o nosso plano de expansão. Eu perguntei porque eu pensei que para você conciliar, às vezes, né? Oposição, situação, beneficiou um, prejudicou o outro em ano de eleição e você precisava crescer, né? Para poder Sim. chegar a um número maior, tivesse alguma Não, eh, bola dividida aí. é porque assim, o projeto de expansão, ele partiu de uma premissa objetiva, de uma necessidade para aquela região do posto de crédito amigo. Então, assim, para além de questões políticas, a objetividade estando posta, seguia o nosso fluxo. Aham. Então, ninguém discutia, por exemplo, uma unidade em determinado bairro ou cidade, porque o banco fez todo um levantamento técnico, objetivo. Então, assim, o nosso cronograma ele seguia a risca, independentemente de questões de ordem política. Perfeito. Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha para tomar um café, finalmente. Você gosta de café? Eu Sim? adoro café, Sério? Toma quantos por dia? quantos forem possíveis. Mas tu... Assim, o bom de conversar bastante faz na minha porta, porque toda conversa vem junto com café. Eita. Mas, rapaz, não acaba fazendo mal, não. De noite consegue dormir, porque tem gente que diz que não dorme depois de tomar café. Eu não tenho problema, eu posso tomar um café 2 minutos antes de dormir e vou dormir do mesmo jeito. Não, eu posso contar um engraçado. Eu tomo café expresso para dormir. Vixe, sério? Antes de dormir, eu tomo café expresso. Se eu não tomar o café expresso, eu fico sem dormir. É, tá pedindo para aproximar que você tá um pouco desenquadrado aí. É, por falar em café, a gente tá aqui muito feliz de estar gravando nosso podcast no pessoal do Gran Chef. É um café especial que você tem aqui no Espinheiro, um ambiente muito confortável, cafés especiais, não é aquele negócio que deixa você com a boca amargando, são cafés maravilhosos e também tem um monte de petisco. Convido a todos, eventualmente passando aqui pelo bairro querendo conhecer, eu recomendo com com todo entusiasmo, porque realmente é muito, muito saboroso. Sejam bem-vindos. A gente está gravando aqui, pode inclusive ver a gravação do podcast. Sintam-se convidados. Vamos saborear. Vocês não financiam o café ainda não, né? Aqui na região a gente já teve uma estrutura tão grande, mas acabou perdendo, né? A região Nordeste, eu digo, não em Pernambuco. Pernambuco era o algodão. É, porque o café hoje tem uma pauta na Bahia. A gente não tem mais o café como uma commodity tão expressiva aqui na Forte. região forte. É. Tem a Colômbia. Virou uma verdadeira Apesar que nosso café indústria. não perde pro colombiano, não. É. Mas você gosta de um café assim mais é, cheio de riquifife ou normal? Café de todo jeito. Depende da ocasião. A ocasião. Perfeito. Deixa eu te perguntar, então. Vamos voltar.
Vamos voltar para o Cred Amigo, que é o assunto que você mais gosta, não é isso? Tem uma meta de 1 bilhão, ou mais de 1 bilhão, e já cresceu quase 18% em relação ao ano anterior, de 24 sobre 23. Como é que vocês fizeram isso? Só priorizando, qual foi a mágica para poder transformar essa... E a participação no banco? Industrial, comercial, como é que está essa proporção em Pernambuco para a gente ter uma ideia mais macro? Não, já a questão do crédito amigo, a gente aumenta na medida que a gente trabalha com mais inteligência. Então, o projeto de expansão facilita a gente emprestar mais, certo? Mas a gente conseguiu, à medida que a gente se expande, a gente atua com mais inteligência, mapeia mais necessidades, a gente consegue naturalmente Vocês já usam ampliar nossa inteligência atuação. artificial para isso? Para uma parte Ou- do processo, sim. Sim. A gente tem hoje na microfinança um mapeamento de necessidades, potencialidades, para a gente conseguir fazer algum trabalho mais específico. Uhum. Então, por exemplo, tem um Caruaru, que a gente avalia que é uma região que a gente precisa evoluir mais, até pelo que ela representa. Então, fazer um Sério? trabalho específico em Caruaru, no Crédito Amigo. Porque é assim, a potencialidade e quanto efetivamente você tem emprestado hoje. É, quando a gente fez um diagnóstico, aí trazendo um pouquinho uma comparação do Crédito Amigo de Pernambuco com outros estados, a gente viu que Pernambuco precisava avançar um pouco mais. Para guardar, para Dê ideia guardar, dos números para poder. para guardar. Por exemplo, quanto é que tem hoje em Caruaru, quanto é que pode chegar? Caruaru hoje tem 3.300 clientes. É pouco. Em mais de 100, Ó, Caruaru hoje eu tenho 400 mil habitantes, 400. população oficial pelo IBGE. Quando eu boto a população volante, que tem de alguma forma algum tipo de Sim, relação com dali Caruaru, da região, é. naturalmente esse número vai para 600, 700, até Em mais. termos de volume, é bastante. E Deve 3 ser. mil clientes, a gente avalia que precisa montar uma estratégia para poder crescer mais na região. Aham, Então, 18 feiras livres em Caruaru. pois é. Então, tem o Parque 13 de Maio, que por si só já demanda uma certa atenção. Aham. Então, acho que o desafio da gente é, na expansão, mapear isso, atuando com inteligência, para a gente conseguir Chegar na, avançar nesses pontos. chegar na Quando eu ponta. olho para Recife, quando eu olho para Petrolina, a gente fazer esse mesmo trabalho. Então, a gente consegue, na verdade, alavancar o resultado, trabalhando com mais inteligência a partir desse mapeamento. Então, acho que essa, a lógica da expansão parte nessa premissa, somando isso com a expansão física. A Uhum. gente consegue Qual é a meta esse ano? Do ano passado foram 280 mil operações, é isso? isso. Quanto vocês imaginam chegar esse ano? Qual a importância desses números na prática? Assim, veja, especificamente do Crédito Amigo, depois eu posso até fazer uma avaliação um Eu pouco queria mais muito que ampla. você falasse dos outros setores para não ficar só nesse aí. Não, vamos Se lá. você lembrar, claro. Não lembro, veja. A gente deve estar encerrando um ano de 25 com aproximadamente 400 mil operações, somando microfinança, urbana, rural, micro e pequena empresa e os demais segmentos, certo? Mas, assim, a quantidade de operações por si só, acho que não é um indicador de efetividade da atuação do banco. Acho que nosso desafio para 25 é o seguinte, e eu me preocupo muito com isso, é ser efetivo com relação a quem precisa. Quando eu terminou o 24, eu fiz uma avaliação de tudo que eu tinha feito com relação ao FNE. Identifiquei, por exemplo, que a gente precisa avançar mais com a indústria. Sério? Essa Sério. autocrítica é importante, né? Porque, Veja, você tem swap aqui, então, não é assim, tanta demanda. então é uma avaliação que a gente precisa fazer e a gente fez, certo? A gente avalia, por exemplo, que o agro, em que pese as vocações do agronegócio, avicultura, sucro energético e fruticultura estarem bem atendidas, ou tem um varejo que a gente precisa também olhar com atenção, Perfeito. tá? Para poder preencher um vazio. Então a gente avalia que, por exemplo, na área de serviços, comércio e serviço, que é o forte de Pernambuco, diga-se de passagem, Uhum, boa parte do custo FNE em Pernambuco é comércio e serviço. sim. Mas ainda assim a gente precisa intensificar as ações lá no polo de confecções, no Agreste. Acho que tem Uhum. espaço para a gente evoluir mais para aquela pauta. Serviço, questão de saúde e educação. Boa. A gente precisa ser um pouquinho mais Quem vai, proativo para quem vai preencher esse gostar de espaço. quem vai gostar de lhe ouvir é o pessoal da FIEP. Só vamos ajudar mais a indústria e vai bater na sua Eu, porta eu lá. conversei com ele já. Foi?
Foi. Assim, veja, a gestão, eu acho que ela tem que ser. Não tem como eu ter uma atuação efetiva em Pernambuco sem escutar os atores que estão envolvidos no Isso. sistema. Então, eu já conversei com o pessoal da FIEP Vai chegar junto. para tentar entender deles se há algo que o banco possa fazer para poder melhorar a atuação, se é algo de ordem operacional. Eles já reclamam dos juros, mas você já tem uns juros mais em conta, né? A gente enfrentou esse assunto com eles, até já coloquei, que é o seguinte, discutir taxa de juros, no momento em que a Selic está aumentando e a taxa do FNS continua fixa, acaba sendo uma pauta que eu acho que talvez não seja o foco. Uhum. Me parece, por exemplo, se talvez a indústria, grande parte da indústria, trabalha com determinado nível de faturamento, são micro e pequenas empresas, tem menos formalidade, e isso dificulta o acesso ao crédito, talvez seja o caso de ver como é que a gente atua nesse processo na Aham. origem, para poder proporcionar a eles esse acesso. Então, acho que eu avalio que o caminho é mais ou menos por aí. É. A gente tentar entender os setores, assim como fiz com os outros setores também. Aham. Falei FIEP, mas FEComércio. Muito bom. Fazendo uma brincadeira aqui, eu descobri que eu sou uma nanoempresa. Se você for olhar o tamanho. É, me ocorreu aqui uma ideia. Se for viagem, descarte logo, mas vocês têm um setor de projetos especiais. Vou dar um exemplo aqui em Pernambuco, você falou de indústria. A gente tem a Copervo, que os gaúchos, obviamente, ávidos em ganhar dinheiro na reconstrução do Rio Grande do Sul, deixaram para trás. Entregaram. Fecharam lá. Então você tem uma planta industrial, você tem uma área bastante nobre no polo de Suape. Vocês não podiam chegar com um empresário, uma empresa, vocês conhecendo a região para dizer, ó, a gente financia você se instalar aqui, venha para cá, porque vai, perdeu-se lá um monte de emprego. Existe essa possibilidade? É possível? Não, é possível. Eu tive Pensou agora. nisso? Não, eu pensei. Eu tive agora recente em São Então eu Paulo. estou aqui Já redundando. faz uns 3 meses. Numa perspectiva de começar a vender o estado de Pernambuco. A gente, o banco, Coisa tem boa. uma estrutura em São Paulo, certo? Como é que vai ser isso? É um escritório de representação. Então, assim, a gente foi em São Paulo, a gente fica aí 4 dias apresentando o estado para eles, Coisa numa boa. perspectiva de fazer com que essa informação do que está acontecendo em Pernambuco chegue a Para esses todo mundo. investidores, para todo mundo. Então, a gente fez um trabalho junto com a ADEB também, importante Demais. destacar, de também apresentar o estado de Pernambuco para o resto do país. Então, essa pauta ela vem sendo feita, já no dia a dia, nas É. articulações. Muito bom. Feliz de ouvir isso aqui. Inclusive, vou lhe pedir mais dados para a gente fazer um texto para o blog. É, a gente pode falar do programa Acredita, Sim, porque é alguma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu soube do lançamento, porque é uma espécie de busca de uma porta de saída para o Bolsa Família, né? O sujeito tornando-se empreendedor, vai seguir carreira, não precisa mais lá daquela bolsa. A gente tem algum número em Pernambuco, são 30 entidades financeiras pelo Brasil que estão buscando fazer deslanchar o programa, e o BNB tá no meio, por aqui. tá. Tem algum número? É Não, alvissareiro, ainda vai crescer, não, precisa veja, de... o Banco Nordeste tem a particularidade quando eu falo do Acredita, tá? Porque, Que já tem o porque eu Crédito já Amigo. tenho o Crédito Amigo, Uhum. que a gente fez inserir o Acredita dentro do nosso programa do Crédito Amigo. O Acredita é um programa do governo federal absurdamente estratégico, importante, inclusivo, diga-se de passagem, né? Por dar uma condição diferenciada para o empreendedor. Só quero destacar que a gente já tem um sincronismo com o que a gente já faz no dia a dia através do Crédito Amigo. Uhum. Então, o que a gente fez foi juntar o Crédito Amigo dentro da pauta do Acredita, que é um programa maior. Então, as ações, elas já eram coordenadas com relação a atender esse pessoal. O Crédito Amigo, desse Acredita, a gente já tem taxas que são bastante interessantes com relação ao praticado na região. Então, a gente já tem alcance. Então, a nossa operação do Crédito Amigo, eu acredito, acabou que ela se confunde um pouco. Perfeito. Para concluir, que a gente está chegando no nosso prazo, me conte sobre o programa que vocês fizeram uma parceria com o Porto Digital, a Quantas Anda, que é para ajudar os garotos a permanecerem nos cursos e aí se capacitarem para entrar nessa área digital, chama Embarque Digital. E diretamente também acaba ajudando João Campos, que é no Recife, né? Foi uma iniciativa conjunta. Eu não sei se a prefeitura está diretamente, me perdoe o desconhecimento envolvido, mas acho que sim. E
complementa aí para uma bolsa de R$ 260 por 12 meses, né? Fantástico, você precisa. Cada vez mais a economia vai se digitalizando. Como é que está esse programa? Os jovens estão tendo sucesso, estão se encaminhando. Não, bom. Já a atuação do banco, acho que na gestão de polo principalmente, ela tomou uma dimensão maior do que ser um agente financiador. Então, o banco, através de outras frentes, também está trazendo para a região desenvolvimento. O Embarque Digital se enquadra nisso, tá? É um programa do município, junto com o Porto Digital, Uhum. eles têm um sincronismo aí nesse sentido, chamou o banco para ser um parceiro. Então, é um projeto maior do qual o banco é um dos patrocinadores. A gente, esse ano, já vai para o segundo ano, o banco está apoiando o Embarque Digital, Uhum. certo? Ou seja, o banco coloca uma quantia, como você bem colocou, que dentro do Porto Digital lá, eles fazem uma gestão desse recurso e parte dele é colocado para pagamento de bolsa e para manter o programa. O banco vem efetivamente trazendo essas pautas para o nosso dia a dia. A gente lançou, fez 23, fez 24, já alguns editais, que a gente chama de Fundesc com FDR, que é o Fundo Específico Não Reembolsável para projetos dessa natureza, Aham. tá? Projetos sociais, Social. tá? A gente vem também através de seleção direta de projetos. Vocês se metem até com o Rouanet, Hã? Rapaz, não é? é um negócio interessante. O ano passado, em relação a 22, a gente quadruplicou a quantidade de patrocínios. Pô, Então você consegue ver hoje, visualizar o banco hoje, a marca do banco aí, muito em forte. muitos projetos para além do financiamento. No caso do embarque digital, ele é replicável em outros estados do Nordeste. Precisaria ter essa célula que é o Porto Digital. E não tem fora, né? Não, mas veja, cada projeto, ele é feito, ele é modelado, como você colocou, dentro das particularidades de cada estado. Tailor-made. Chegou um projeto customizado, aqui idealizado pelos atores que eu falei, e o banco apoiou. Mas nada impede que cheguem projetos dessa natureza em outros estados. Sim, Então, o Embarque Digital foi um projeto customizado para Pernambuco. beleza. Foi um prazer enorme conversar com você, né? Toda a sua simpatia, toda a sua humildade. Seus comentários finais, como diria, como eu dizia na época da eleição, dê seu comercial aí, faça alguma convocação. Ah, fale de concurso. O pessoal é doido por emprego. Fale de concurso. O senhor entrou lá para o concurso. Quando é que vai ter mais concurso no BNB? Para a gente encerrar de verdade. Não, pessoal, então, concurso, o banco acabou de fazer um concurso, tá? Foi um dos maiores da história, a gente conseguiu aí. Já chamamos todos, diga-se de passagem, E tá precisando de mais. tá precisando de mais, tem um cadastro de reserva, ele tem um prazo de validade, evidentemente, a gente vai trabalhar em função dele, certo? Mas foi um marco para o banco, a gente conseguiu, depois de alguns anos, com muita dificuldade, em a gente se qualificar o nosso corpo funcional. Paulo conseguiu trazer essa pauta para a gente, era necessário. Mas aí, Jamie, também agradecer aqui a oportunidade e dar um desfecho aqui aos destacar a atuação do banco. Quando eu olho os números do banco, 24, eu comparo com 22, que é um marco importante, a gente vê um avanço muito significativo em todas as frentes. Tudo bem. Eu estou falando aqui de contratação global, estou falando de FNE, eu estou falando de trazer outras fontes para dar sustentação às necessidades da região Nordeste. Eu estou falando aqui de desembolso, outra pauta importante, porque é a efetividade do banco. Contrato assinado é uma coisa, dinheiro na conta é outra. É, Então, tivemos desembolso recorde em 24. Em média, desembolso e contratação em relação a 22, a gente teve um incremento aí de 40%. Isso é muita coisa. Quando eu comparo os indicadores econômicos da região, a evolução, eu comparo a atuação do banco, a gente tem conseguido alavancar em muito essa relação. Então, hoje a gente tem feito uma gestão para alcançar cada vez mais a quem precisa, seja através do financiamento, através das pautas culturais, através do estímulo à pesquisa e inovação. Então, o Banco Nordeste hoje tem uma atuação cada vez mais presente na população. Acho que essa é a linha do presidente Lula, do presidente Paulo, em fazer o Banco Nordeste chegar a quem precisa. olha, arrocha o nó que a gente tá aqui para divulgar. Olha, chegou o copo, tá melhorando, viu? Só acho que vai ficar para o próximo programa. Tchau, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. Não deixem de seguir o canal, sigam o canal, assinem o canal. Não paga nem imposto, não paga nem Pix. Valeu?